Graça e paz, meus irmãos, e aproveitando que estamos em pé, abram a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Capítulo 2 do Evangelho de João. Vamos ler os primeiros 11 versículos. Evangelho de João, capítulo 2, os versos 1 até o 11. E assim estaremos dando sequência à nossa série de mensagens no Evangelho do apóstolo João. A igreja localizou a passagem? Amém? Sim. Então, diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Casamentos, festas. A Escritura está repleta de alusões ou de referências a festas, ou mesmo casamentos. Os casamentos, inclusive, são usados como analogias de verdades espirituais. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, fala que o casamento é uma imagem, um símbolo que aponta para o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. A igreja a noiva, Cristo o noivo. E, portanto, todos os nossos relacionamentos matrimoniais foram criados para representar este relacionamento, este amor de Deus pelo seu povo. Não é que Deus criou o casamento e pensou: puxa, que legal, que analogia bonita essa, eu vou dizer que isso se parece com o amor que eu tenho com o meu povo. É o contrário. O casamento foi criado para representar o amor que Deus tem pelo seu povo. E nós estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 2, com uma história de um casamento. E quando nós lemos essa história ela é conhecidíssima. Todos vocês já ouviram falar dessa história muitas vezes. Os filmes sobre Jesus sempre retratam este milagre. A transformação da água em vinho. Até aquela expressão que se usa às vezes, inclusive quem não crê em Jesus às vezes usa, né? Isso foi da água para o vinho. É uma expressão que claramente tem a sua origem nessa história narrada apenas no Evangelho de João. Ela não é narrada em nenhum outro lugar da Bíblia, em nenhum outro evangelho. João a narra com exclusividade. Mas no capítulo 2 e nessa história nós temos início, portanto, ao chamado ministério público de Jesus. Ou seja, Jesus começa a revelar publicamente quem ele é e o que ele faz. Se até então ele esteve com seus discípulos, ele se revelou aos seus discípulos, ele estava num grupo restrito, o João Batista, agora ele começa a agir, ele começa a fazer sinais e começa a discursar em público também para cumprir a sua missão. Então, podemos dizer que essa pequena história, nesses 11 primeiros versículos do capítulo 2, nos mostram como Jesus iniciou o seu ministério terreno de pregação, de ensino, de curas, aqui na face da terra. E ele começa então numa festa.
num casamento. E, evidentemente, muito provavelmente, João narra esse episódio, porque João, lembre-se que eu falei lá na nossa mensagem introdutória, João tem propósitos muito claros na seleção de milagres, de sinais e discursos de Jesus. Ele tem uma teologia em mente, ele tem ideias que ele quer comunicar para a igreja quando ele seleciona este material. E esta narrativa, esta história, ela é colocada aqui com um propósito muito específico. E nós vamos ver isso ao longo da manhã. Os propósitos de João e o propósito de Jesus em transformar a água em vinho. Isso pode causar estranheza para muitas pessoas, especialmente na tradição que nós vivenciamos. Às vezes é uma tradição de abstinência em relação ao álcool, às vezes é uma tradição de levar a cruz, de carregar a cruz, de sofrer, de suportar os sofrimentos em decorrência da fé em Jesus Cristo. Mas nós temos aqui o início do ministério de Jesus com uma festa e não com sofrimento. E isso não é por acaso. Mas antes de explicar estes versículos propriamente ditos, eu quero apenas mencionar aqui de passagem que agora, no Evangelho de João, daqui do capítulo 2 até o capítulo 4, nós estamos tendo uma série de narrativas, uma série de histórias e de ensinamentos e discursos de Jesus que tem um propósito muito específico, de mostrar que uma nova era estava chegando. Uma era que tudo aquilo que os judeus faziam até então estava fadado a desaparecer. Uma era superior, uma era nova, uma era que tornava obsoleta as práticas judaicas. Nessa história de hoje, nós vamos ver que Jesus, ao transformar a água em vinho e usando as ferramentas cerimoniais judaicas, usando as vasilhas cerimoniais judaicas, nos mostra que aquele cerimonialismo que os judeus tinham estava superado. Agora, o banquete messiânico estava sendo inaugurado com a vinda de Jesus ao mundo. Na próxima semana, Jesus vai purificar o templo. E o culto do templo está superado também com a vinda de Jesus. Depois ele vai falar com a mulher samaritana, vai falar com Nicodemos e vai falar do novo nascimento, porque as instituições judaicas da lei não eram suficientes para salvar ninguém. E depois ele vai falar também com a mulher samaritana no poço, e ele vai falar dos rios de água viva que fluem dele, porque a água do judaísmo já não era mais suficiente também para satisfazer a sede do povo. Era necessário, portanto, algo novo, e Jesus está trazendo algo novo, Ele está inaugurando algo novo, e não é algo que vai acontecer lá no fim dos tempos, é algo que já é uma realidade agora no presente. Pois bem, então nós temos esta narrativa, pequenos versículos, às vezes não se dá muita ênfase a este trecho bíblico, até porque parece algo muito profano, transformar a água em vinho. Qual o propósito disso? É uma festa de casamento, né? A gente acha muito mais significativo quando um cego volta a enxergar, quando um paralítico volta a andar, quando um morto ressuscita e por aí vai. Mas transformar a água em vinho, qual é o propósito? Bom, para pensarmos nisso, nós temos que lembrar que nas Escrituras, Deus é um Deus bondoso. Um Deus de amor e um Deus que cria um mundo bom. E Ele quer que a sua criação desfrute das coisas boas que Ele criou. A natureza, o mundo criado, foi criado originalmente bom. O pecado, é bem verdade, corrompeu a criação, corrompeu a natureza humana, e todo o mal que há no mundo é consequência do pecado, mas não é consequência da criação. A criação em si não é má. Mas o pecado a sujeita e o mal entrou no mundo desde o pecado, portanto. Mas sempre nós encontramos na Escritura referências à bondade de Deus relacionadas com prosperidade, com fartura, com vinho e com festa. O ministério de Jesus se inicia com ele participando de uma festa, porque festa e alegria é algo que caracteriza o povo de Deus, e as promessas de Deus para o seu povo têm a ver com alegria perpétua, com festa perpétua, com um banquete messiânico. E é para isso que aponta o vinho. O vinho é uma bebida que simboliza a alegria, é o alimento que não apenas tira a nossa sede, não apenas supre uma necessidade biológica, não apenas nos mantém vivos, mas ele nos traz alegria. A pessoa que toma, ela desfruta, ela não está tomando simplesmente a água,
é um alimento, digamos assim, essencial. Nós precisamos, nós tomamos, mas não há um prazer e uma alegria vinculada com o consumo de água. Agora, com a bebida, o vinho, na Escritura, ele sempre está presente num contexto de celebração, num contexto de alegria. E aqui eu quero novamente retomar com vocês um texto que eu gosto muito, um texto que vocês já ouviram eu ler e pronunciar aqui, e quis a providência divina, não é coincidência, isso é providência divina, quis a providência divina que essa mensagem fosse pregada hoje num culto de Santa Ceia, porque em última instância é para isso que aponta este milagre de Jesus. Mas vejam, no Antigo Testamento Deus promete, portanto, um dia em que haverá um grande banquete, o banquete messiânico. Isaías capítulo 25, dos versos 6 a 9, eu gosto muito dessa passagem. Quando então o profeta nos diz: o Senhor dos exércitos dará neste monte, e quando ele fala deste monte ele está falando de Sião, Jerusalém. Neste monte o Senhor dos exércitos dará a todos os povos um banquete, uma festa, como uma festa de casamento. Festas de casamento no mundo antigo eram as principais festas. Um banquete, portanto, um banquete messiânico, um banquete de coisas gordurosas. A minha versão, ela coloca literalmente, as palavras literais do hebraico são essas: coisas gordurosas, carnes gordurosas. Existem algumas traduções bíblicas que, para agradar mentes mais sensíveis, tira a expressão carnes gordurosas e coloca carnes saborosas, carnes da melhor qualidade, carne suculenta. Mas na Escritura, e os assadores também sabem, uma carne boa ela tem que ter alguma coisa de gordura dentro dela, senão ela não vai ter sabor e ela vai secar. E no mundo do Antigo Testamento, a gordura da carne ela era sacrificada, ela era dedicada ao Senhor, justamente porque era considerado algo nobre. Então, quando diz aqui que Deus vai dar um banquete de carne gordurosa, Ele está dizendo que Ele vai dar o que há de melhor. O que há de melhor nos banquetes do mundo antigo era uma carne que tinha lá uma quantidade, não exagero de gordura, evidentemente, mas uma gordura suficiente para que aquela carne fosse saborosa. Um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, vinhos envelhecidos, pratos gordurosos com tutano e vinhos bem clarificados. A Almeida, Revista Atualizada, ela procura traduzir mais próximo do termo original no hebraico. Então, vinhos bem clarificados. São vinhos envelhecidos, a ideia é de vinho de qualidade, não é a questão do tempo, um vinho velho não é bom. Não, o vinho envelhecido indica qualidade, a melhor qualidade, o vinho da melhor qualidade. Aí, vinho bem clarificado, ele passa por um processo para que seja um vinho bom, um vinho excepcional. O melhor vinho que pode existir. Deus dará em Sião um banquete, portanto, com a melhor carne, com o melhor vinho. E nesse dia, quando Ele fizer isso, verso 7, Ele destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. E que véu e que coberta é essa que está imposta sobre todos, sem exceção? Versículo 8: tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. É uma promessa, e a promessa se fundamenta na palavra de Deus. Eu disse, vai acontecer. Basicamente é isso que o profeta está dizendo. O Senhor prometeu e Ele fará. E Ele fará um banquete comemorativo. Comemorativo ao quê? A alusão ao fato de uma coisa que tira a alegria das pessoas: a morte. E quem já perdeu um ente querido sabe o quanto isso é doloroso. A morte, ela destrói todas as nossas conquistas. Nós lutamos na vida, para adquirir um patrimônio, para ter uma vida confortável, para fazermos filhos, para vermos netos. Fazemos tudo isso como se isso fosse durar, mas depois vem a morte e nos tira tudo isso. A morte, ela impede que a nossa alegria seja perpétua. A morte é o véu que cobre todas as nações. Ninguém é imortal. Os seres humanos, depois do pecado, todos eles morrem. Mas haverá um dia que nesse monte o Senhor dará um banquete, uma festa
com o que há de melhor da sua criação, e nós estaremos comemorando que a morte foi tragada para sempre, foi derrotada para sempre. E naquele dia em que o povo de Deus celebrará, ele vai dizer, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. É o dia que, em outras palavras, se alguém tiver dúvida a respeito de Deus, da sua bondade, do seu amor e da sua existência, nesse dia ele vai provar tudo isso. E nesse dia o povo que esperou por ele vai exultar, vai se alegrar na sua presença. Agora voltemos para João capítulo 2. Jesus está num banquete, num casamento, numa festa. E por esse casamento, de alguma maneira, ele vai fazer algo que vai apontar para o fato de que esta era está chegando. Esta nova era inaugurada, esta nova era em que a morte foi derrotada, esta nova era em que Deus mostra o seu amor pelo seu povo, ela está acontecendo, ela está começando. A hora para que isso aconteça está chegando. E ele fará algo neste casamento que vai apontar para esta realidade que está prestes a chegar. O texto nos diz que 3 dias depois daquilo que foi pregado pelo nosso irmão Israel na semana passada, quando Natanael então segue Jesus, Jesus chama Natanael, quando Natanael pergunta, pode vir algo bom de Nazaré? E aí ele vem e vê, e ele então crê em Jesus Cristo. Depois disso, alguns dias depois, há um casamento em Caná da Galileia. Caná era um povoado pequeno, tão pequeno que ninguém sabe hoje onde fica exatamente. Há alguns indícios arqueológicos que pode ser uma cidade mais ou menos próxima de Nazaré, uns 13 quilômetros mais ou menos, mas ninguém tem certeza. Era um povoado pequeno. Pela proximidade de Nazaré e por ser na Galileia, possivelmente então eram parentes ou amigos muito íntimos da família de Jesus. Diz a Escritura que achava-se ali a mãe de Jesus. Percebam que não é mencionado o nome, Maria. Apenas se diz a mãe de Jesus estava ali. E ela estava ali, talvez estando ali na condição de algum parente, ela poderia ter uma proximidade de quem estava organizando aquela festa. E o verso 2 nos diz que Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Talvez não estivessem ainda todos os discípulos sido chamados, talvez fossem só aqueles primeiros discípulos que são narrados ali no capítulo 1. Mas o fato é que Jesus estava lá, ele também foi convidado, e os seus discípulos talvez tenham sido convidados por tabela também, ainda que alguns eram da região. E aí nós temos que fazer um parêntese. Primeiro ponto aqui então, a ocasião, um casamento. Casamentos no mundo antigo eram comuns, eram as principais celebrações, como eu falei, os principais banquetes, as principais festas, os momentos de maior alegria. E diferentemente de hoje, quando os casamentos às vezes se limitam a uma noite ou uma tarde, os casamentos na cultura judaica daquela época, há indícios de que eles duravam até uma semana de comemorações. E não é como hoje, que a nossa sociedade é mais fragmentada e cada um tem seus amigos aqui ou ali. Nós temos que pensar que na cultura antiga a vida era muito mais comunitária, e mais ainda num povoado pequeno como Caná da Galileia. Então isso significa que esse casamento muito provavelmente envolvia toda a comunidade. A comunidade estava envolvida, as pessoas estavam envolvidas. Era um ato público da maior importância para aquelas famílias que estavam, portanto, envolvidas com esse casamento, para o noivo, para a noiva e para suas respectivas famílias. Jesus está lá como convidado, e aqui vejam só, Jesus poderia dizer assim, não, eu não vou nessas coisas carnais, eu sou uma pessoa espiritual, não tenho tempo para essas futilidades deste mundo, essas coisas passageiras. Não. Tem pessoas que pensam que são mais santas do que Deus e pensam dessa maneira. Não, isso aí é besteira, vou perder meu tempo. Mas não. Jesus não recusou o convite para uma festa de casamento. Ele vai e leva os seus discípulos. Ele participa. Vejam, Jesus veio para salvar o mundo. Ele tem um ministério, ele tem pouco tempo. Ele tem ali 3 anos no máximo para fazer tudo o que ele tem que fazer. E mesmo assim ele vai numa festa de casamento. Ele tem tempo para dedicar às alegrias deste mundo, às alegrias dessa vida, para ter um momento de lazer, um momento de confraternização, um momento de alegria. Ainda que ele tenha também um propósito aqui simbólico, mas o fato é que ele vai. Não desmerece a festa, não desmerece aquele vínculo comunitário que estava sendo celebrado ali. Jesus, portanto, vai a esse casamento.
Ele participa, portanto. E aqui é importante lembrar o seguinte: sendo um acontecimento importante, e num povoado pequeno, aquele era o acontecimento do ano, então tudo tinha que correr bem. As culturas do mundo antigo eram culturas de honra e vergonha. Deixar faltar bebida era uma vergonha. Não é como hoje, tu vai, faz ali uma festa, aniversário, de repente acabou a bebida, tudo bem, a gente improvisa. Não, se acabou a bebida, é uma vergonha que vai acompanhar a família a vida inteira. Viver em sociedades tradicionais é viver condenado a vida inteira pelos seus erros que você praticou. Todo mundo vai se lembrar disso. E os noivos poderiam encarar isso como um prenúncio de um casamento ruim. Já começou errado, olha lá, faltou o vinho. Inclusive, há quem diga que os pais da noiva, porque aqui a responsabilidade era do noivo, os pais da noiva podiam até talvez processar a família do noivo pela desonra que foi, permitir que faltasse a bebida, que era aquilo que mantinha a festa andando, que dava aquele ambiente de alegria naquela festa de casamento. Então, não é algo de pouca importância. E aqui nós entramos na segunda parte, a partir do verso 3, o problema. Eles estão lá na festa, Jesus participa, então chegamos ao problema. Acabou o vinho, é o que nos diz o verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. E aqui, meus irmãos, uma observação importante, eu acho que é importante que se faça, porque a igreja precisa ser instruída quanto a isso. É vinho, não é suco de uva, é vinho. Jesus transformou a água em vinho. A palavra grega aqui, oinos, ela poderia teoricamente e muito improvavelmente, quer dizer, absurdamente improvavelmente, ela poderia significar suco. Mas não tem como significar suco no contexto da passagem. É vinho. E a palavra oinos aqui, vinho, é a mesma palavra que Paulo vai dizer depois lá: não vos embriagueis com oinos, vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ninguém se embriaga com suco de uva. Então, o que Jesus fez aqui foi transformar a água em vinho. Porque o vinho, Israel, meus irmãos, era uma cultura em que a viticultura era algo comum. Naquele terreno árido, semiárido da terra de Israel, era a principal produção, azeitona e vinho. E no mundo antigo era muito difícil conservar o produto da vide sem a fermentação. E na época que os casamentos eram celebrados, era uma época justamente também que não fazia, que as condições climáticas não permitiam ter armazenado por muito tempo a bebida sem a fermentação. Mas assim, independentemente disso tudo, dessas questões exegéticas, o próprio texto nos diz isso lá no final, quando o mestre de cerimônias diz: olha, as pessoas deixam o melhor vinho para depois. Por quê? Porque a pessoa já bebeu bastante, então ela não vai ter paladar para diferenciar o melhor do pior vinho. Mas você deixou o melhor vinho para depois. Meus irmãos, ninguém perde o paladar por tomar suco de uva em excesso. Veja, nós não estamos falando de embriaguez, mas nós estamos falando do fato de que, ao tomar vinho, o álcool às vezes altera levemente os nossos sentidos, e na percepção ela pode mudar. E a pessoa não percebe, às vezes, a qualidade depois de já ter bebido uma certa quantidade. Mas isso não acontece com quem bebe suco de uva. Então, assim, não tem como dizer que Jesus não transformou a água em vinho. Ele transformou a água em vinho. Sim, ele participou de uma festa em que havia vinho. Sim. E ele não disse que beber era pecado. E é importante que se diga também, meus irmãos, o Antigo Testamento e a Bíblia, em geral, ela não proíbe o uso de bebida alcoólica, mas ela nos alerta grandemente e fortemente contra o uso excessivo do álcool. Embriaguez é pecado. E por isso Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis. Ele não diz não bebais, mas não vos embriagueis com vinho. No Antigo Testamento, só quem não podia beber eram os nazireus, que faziam voto de não beber, e o sacerdote não podia beber quando fosse servir no templo, por motivos óbvios, Correu o risco de cometer um sacrilégio no templo, quando ele estava lá adorando. Mas vejam bem, se o sacerdote não podia beber no templo, significa que ele podia beber em outro momento. Se os nazireus não podiam beber, significa que o resto do povo podia beber. No Novo Testamento nós temos lá os requisitos para o ministério, e diz que não seja dado a muito vinho. Não seja dado a muito vinho, ou seja, não seja um beberrão, em outras palavras. Esse é um requisito para o ministério.
Então, nós vemos claramente, a Bíblia não tem um mandamento proibindo, exigindo a abstinência, mas a Bíblia é muito clara ao alertar quanto aos riscos que o álcool traz. E o alcoolismo é pecado, a embriaguez é pecado, e a imoralidade, que muitas vezes é acompanhada como decorrência do alcoolismo, é pecado. O álcool é perigoso porque muitas vezes as pessoas vão além dos seus limites e fazem coisas que não fariam, e o Provérbios, inclusive, nos alerta quanto a isso. Então, dito isso e feita essa observação, Jesus, ali o que nós temos é que de fato faltou o vinho. E isso era, como eu falei, uma catástrofe social. Era uma vergonha que ia acompanhar aquela família para o resto de suas vidas. E Maria chega e diz para Jesus: acabou o vinho. E quando ela diz isso, ela não fala assim como uma simples observação, sabe? É meio que uma indireta que Maria dá para Jesus. Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. Acabou o vinho. E Jesus, quando Maria fala isso, ele dá uma resposta que ela é uma resposta até de difícil interpretação, mas ela é muito clara. Algumas pessoas dizem que Jesus foi grosseiro com sua mãe. Na verdade, ele não foi exatamente grosseiro, mas ele foi seco. Ele foi direto. E ele cortou Maria nas suas intenções. Maria, talvez na sua condição de mãe, talvez quis dizer o que Jesus deveria fazer. E Jesus diz, a resposta de Jesus: mulher, que tenho eu contigo? É basicamente dizer: olha, Maria, tu é minha mãe, mas não é tu que vai me dizer o que eu devo ou não devo fazer. Eu devo ordens a meu Pai Celestial. É Ele quem vai me dizer. Agora, Maria, os laços familiares, os laços de sangue não são os laços mais importantes. Eu tenho uma missão no mundo. E tu não entendeste ainda a missão que eu tenho neste mundo. Nós vemos dessa passagem claramente que Maria aparentemente ainda, ela tinha noção de que Jesus não era uma criança normal, ela esperava alguma coisa de Jesus, mas ela ainda não sabia exatamente o que concretamente isso poderia significar. Então, nós não devemos aqui idealizar, como fazem às vezes no catolicismo romano, Maria como uma santa, como uma pessoa que tinha um conhecimento perfeito, como alguém que já sabia de tudo. Não, ela não sabia. E ela agiu de uma maneira aqui, talvez até imprudente, exigindo de Jesus uma atitude. E Jesus responde: não. Mulher, e esse termo mulher, ele era comum, era um termo comum de usar no mundo do Antigo Testamento. Hoje pode parecer grosseiro, mas no mundo antigo era comum. Mas vejam que Jesus não responde mãe. Não, mãe. Em vez de usar mãe, ele usa mulher. E mulher, apesar de ser um termo respeitoso, ele tem um certo distanciamento. Então, mulher, que tenho eu contigo é mulher. Veja bem, nós não estamos pensando a mesma coisa. Tu não estás pensando, o teu pensamento não está alinhado com o meu. Tu não estás entendendo. A minha hora ainda não é chegada a minha hora. E quando João fala em hora, esse aqui é um dos momentos em que aparece essa palavra hora. Ela vai aparecer diversas vezes ao longo do Evangelho. A hora de Jesus é a hora em que ele será glorificado definitivamente. Essa hora é a hora da sua crucificação, quando ele será levantado. Ela está vinculada à sua crucificação e também à sua ressurreição posterior. Mas Jesus está dizendo: não é chegada a minha hora, e dependendo do que eu fizer aqui, eu posso estar acelerando o curso dos acontecimentos, mas eu ainda tenho uma missão a cumprir aqui no mundo antes que chegue essa hora. Tens que entender que há um momento para tudo debaixo do céu, há um propósito para tudo debaixo do céu. E essa minha hora definitiva, da glorificação definitiva, ainda não chegou. Ainda assim, Jesus responde, portanto, veja, não chegou a minha hora, mas mesmo com essa resposta, Maria, ainda mantendo a esperança, ela diz: então falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui eu acho que nós podemos fazer, ainda que não é o propósito dessa pregação e nem dessa passagem, fazer um pequeno parênteses também para instruir a igreja a respeito de Maria e de seu papel, meus irmãos. Porque essa passagem ela nos ajuda a entender muito do papel de Maria. Nós entendemos como evangélicos que o que o catolicismo faz com Maria é um exagero. Na verdade, é algo que chega a desonrar o próprio Cristo. Porque no catolicismo popular, Maria acaba tendo uma posição superior à do próprio Cristo. As pessoas têm mais comunhão com Maria do que com Jesus. Elas têm mais esperança em Maria do que em Jesus. E ela é quase deificada, ela é venerada de uma maneira tal como se ela não fosse um ser humano como nós.
quando é. Em nenhum momento, em nenhum evangelho se dá a entender que Maria está numa posição acima de nós, nem tampouco dá a entender que ela não tenha pecado, e muito menos dá a entender que ela tinha uma visão do que seria o ministério de Jesus. Em todos os evangelhos, e João nem sequer menciona o nome dela. Só fala a mãe de Jesus, e fala 2 vezes aqui e depois na sua crucificação, quando Jesus olha para ela e aponta e diz: ó, mulher, eis aqui o teu filho. Aponta para o apóstolo. Então, não é, em nenhum momento dos evangelhos é propósito glorificar ou dignificar Maria. O que não significa que nós não tenhamos um respeito e consideração. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Isso não é pouca coisa. Mas isso foi obra da graça de Deus, mais do que nada. Maria está ali, ela é fiel, ela acompanha, mas ela também não está entendendo ainda o desenrolar do plano. Ela também ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. Ela está sempre com Jesus, mas ela também não tem esse conhecimento pleno do plano e da vontade de Deus. Então é importante que tenhamos essa concepção de Maria, esse entendimento a respeito de Maria e do seu papel. E quanto a isso, eu gostaria só de ler para vocês com uma grande eloquência aqui o que Calvino fala a respeito de Maria quando ele comenta essa passagem. Ele diz o seguinte: Cristo, pois, se dirige à sua mãe nesses termos com o fim de transmitir uma lição perpétua e geral a todas as gerações, para que alguma honra extravagante prestada à sua mãe não viesse a obscurecer a sua glória divina. Quão necessário se fez essa advertência em consequência das grosseiras e abomináveis superstições que se seguiram mais tarde, o que é sobejamente notório. Pois Maria se transformou em rainha do céu, a esperança, a vida e a salvação do mundo. E de fato, seu insano desvario foi tão longe que despiram a Cristo de suas prerrogativas e o deixaram quase nu. E quando condenamos essas malditas blasfêmias dirigidas ao Filho de Deus, os papistas nos chamam de maliciosos e invejosos. Não só isso, mas disseminam a perversa calúnia de que somos letais inimigos da honra da Santa Virgem, como se ela não possuísse ainda todas as honras que lhe são devidas, a menos que ela se converta em deusa, como se devesse tratá-la com respeito, abandonando-a com todos os sacrílegos e pondo-a no lugar de Cristo. Portanto, são os próprios papistas que fazem a Maria uma cruel injúria, quando, a fim de desfigurá-la com falsos louvores, arrebatam de Deus o que lhe pertence. Ele vai dizer então que o catolicismo ofende Maria a lhe atribuir uma posição quase divina, e com isso ofende a honra e a glória do próprio Jesus Cristo. E esse é um erro que as igrejas evangélicas não cometem. É um dos pontos que de fato nos afastam, existem vários pontos, mas que nos afastam do catolicismo, essa questão dessa veneração tão intensa a Maria. Como nós vemos nessa passagem bíblica, não há fundamento para isso. E isso inclusive desonra o próprio Cristo. Mas vamos adiante, nosso tempo está passando. E então nós chegamos, o problema, acabou o vinho, Maria chama Jesus, Jesus diz que ela não está entendendo os seus propósitos, mas então vem a solução, o novo vinho, que prenuncia uma nova era que está chegando. E aqui é importante lembrar que Maria dá a ordem para os servos que estavam ali servindo no casamento, ela diz: fazei tudo o que ele vos mandar. O que Jesus mandar, não que eu, Maria, mandar, mas o que Jesus mandar, façam tudo o que ele mandar. O milagre não teria acontecido se os servos não tivessem seguido as ordens de Jesus. Se eles não tivessem cumprido tudo aquilo que Jesus disse, não teria como o milagre acontecer. Aqui há um princípio, o princípio da obediência. Essas palavras de Maria, a única ordem que nós encontramos de Maria na Bíblia é essa: façam tudo o que Jesus disser. E nós desobedecemos porque nós não obedecemos Jesus. Mas o fato é que, então, Jesus, a partir do verso 6, dá as ordens. Vejam, o verso 6 diz que haviam 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações. E cada um levava 2 ou 3 metretas. É uma medida de volume.
Os judeus tinham essas talhas porque no judaísmo se entendia que tu tinha que purificar as mãos para comer, purificar as mãos para isso, para aquilo. Qualquer coisa tornava um judeu imundo, né, na perspectiva judaica daquela época. Então eles tinham que estar constantemente se purificando, e essas talhas elas armazenavam águas para usar no ritual de purificação. As pessoas iam ficar ali 7 dias comemorando, e nessas comemorações às vezes iam fazer coisas que a poderiam tornar imundas, então elas tinham que ir lá se purificar. E Jesus explicitamente usa essas talhas que apontam para o judaísmo antigo, para as cerimônias judaicas, para os rituais de purificação judaicos. Todos os rituais apontam para a nossa necessidade de purificação, para a nossa necessidade de remoção do pecado. Mas Jesus diz que, no verso 7, ele diz: enchei de água as talhas. E eles então foram no poço, tiraram água do poço e colocaram água nessas talhas. Elas não estavam cheias de água. Ele mandou tirar a água e mandou encher essas talhas com água. É, portanto, algo novo. Ele não está simplesmente aproveitando, vou fazer um remendo aqui no judaísmo antigo. Não, ele está fazendo algo novo. Ele pede que coloque uma água naquela talha. E assim eles fizeram. Eles obedeceram a Jesus e encheram aquelas talhas com água. E no verso 8, então lhes determinou: tirai agora, ou seja, tire dessa talha essa água e levem ela ao mestre-sala, o mestre de cerimônias, enfim, a pessoa que estava coordenando a festa. E eles obedeceram novamente e o fizeram. E aí, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não há nenhuma possibilidade disso não ter acontecido. Alguém dizer: não, mas é que a talha poderia ter um resíduo de vinho e aí diluiu. Não, porque poderia ter um vinho. Não, a água foi transformada em vinho. É um milagre, é sobrenatural, não há nenhuma explicação patética, natural, tentando desmerecer o que Jesus fez. Ele, de fato, transforma a água em vinho. E o mestre de sala não sabia que isso tinha acontecido, não sabia de onde tinha vindo. Os serventes sabiam que aquilo, eles serviram água, mas agora viram que tinha vinho. E o mestre de sala prova aquele vinho. E, aliás, uma observação: essas 6 talhas, elas davam mais ou menos 700 litros. 700 litros. Há quem diga que isso poderia, então, ser vinho para 150 pessoas durante 7 dias. Uma quantidade gigantesca de vinho. Mas o fato é que ele prova e diz: olha, né, chamou o noivo, que era o responsável pela festa, e ele diz: olha, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e tu, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, Jesus não apenas ele tem misericórdia daquela família, mesmo a bondade de Deus, ele tem misericórdia daquela família, salva aquela família da vergonha perpétua que carregaria por esse incidente vergonhoso. Ele salva aquela família disso, mas o que ele faz aqui vai muito além disso. Ele salva aquela família, ele dá vinho, mas ele também dá vinho em abundância. Ele dá vinho da melhor qualidade. Ele dá vinho numa quantidade muito maior do que o que eles precisavam. Porque, veja bem, se faltou vinho, provavelmente a festa já tinha passado mais da metade do período. Se tinha 7 dias, já devia estar lá pelo 4º, 5º dia, quem sabe até o penúltimo dia. Mas Jesus pega e transforma 700 litros de água em vinho. É muito mais do que o que eles necessitavam. A abundância da graça de Deus, ela é muito maior do que o seu povo pede, espera e recebe. E, portanto, essa transformação da água em vinho, nós voltamos novamente lá para o banquete messiânico. O que Deus vai dar para o seu povo, o que Deus está inaugurando agora com a vinda de Jesus, é algo muito maior do que o povo esperava. O povo de Israel esperava a libertação de Roma, esperava um reino de paz na terra, mas Jesus ia dar muito mais do que isso, ele ia dar vida eterna. Porque veja, se libertasse de Roma, as pessoas continuariam fazendo mal, continuariam se matando, as pessoas iriam morrer, e logo, logo a alegria acabaria. Mas agora, na nova era que se inaugura com a vinda de Jesus Cristo, há uma alegria perpétua que não tem fim. Há uma alegria que jorra e que transborda e que vai muito além daquilo que se esperava e muito além daquilo que se pediu.
Portanto, o primeiro milagre de Jesus está apontando para isso. Passou. O judaísmo teve seu papel, não o desmerecemos, ele teve um papel, mas ele não salva, ele não dá vida eterna, ele não purifica ninguém, ele não santifica ninguém. Mas chegou um tempo, e esse tempo é agora, em que Deus está já convocando o seu povo para se alegrar nele, para o grande banquete, porque está chegando a hora em que o povo estará reunido ao redor da mesa, e que a morte será tragada para sempre, e que toda lágrima será enxugada, e que a alegria, portanto, não terá fim. Alegria perpétua. Vejam, o vinho é o símbolo da alegria. Por isso Jesus transforma a água em vinho, e não outra bebida qualquer. E vejam que, como todo símbolo, ele pode ser descaracterizado. Qual é o pecado em relação ao vinho? A embriaguez. Por quê? Porque nós vamos buscar a alegria fácil à parte de Deus. Nós nos entregamos ao vinho e achamos que se eu beber, eu vou estar alegre por aquele momento. Eu substituo a alegria de Deus pela alegria do álcool. Quando isso acontece, nós pecamos contra Deus e contra a glória, porque a alegria perpétua é só Ele que dá. O vinho é apenas um símbolo dessa alegria perpétua, mas ele é um símbolo, ele não é a realidade em si. Ele aponta, portanto, para aquilo que nos aguarda. E aqui, portanto, estamos nós neste domingo, diante da mesa do Senhor, a mesa da ceia. Quando Jesus, na última ceia, banquete de Páscoa, ele parte o pão, ele também entrega o cálice, ele sabe que está ali uma nova aliança, mas ele sabe também que aquele banquete que os apóstolos estavam celebrando iria ser de alguma maneira rememorado e repetido pela igreja, e que esse banquete é uma prefiguração do banquete que ainda aguarda uma consumação. Agora vejam bem, meus irmãos, a morte, nós sabemos, ela foi derrotada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós ainda morremos, sim. Nós ainda estamos sujeitos à morte, sim. Nós ainda aguardamos um dia em que não choraremos, em que não sofreremos, sim. Mas a vinda de Jesus ao mundo inaugurou agora, na sua vinda, já uma nova realidade. Uma realidade na qual nós já podemos, isso vai ficar muito claro ao longo de todo o Evangelho de João, nós já passamos da morte para a vida. Nós já recebemos a vida eterna. Nós já podemos nos alegrar com Deus. Nós já podemos ver a glória de Deus. Nós já podemos ter comunhão com Deus. E uma das maneiras pelas quais nós fazemos isso é quando participamos da Santa Ceia. A Santa Ceia, meus irmãos, não é um ritual qualquer. Não é simplesmente uma obrigação. Eu até não gosto muito do termo ordenança, porque às vezes dá a impressão que a gente está simplesmente seguindo uma ordem, né? A gente faz porque nos mandaram. Mas ela é muito mais um convite que Jesus nos dá. Ele está nos alimentando, Ele está nos convidando, Ele quer que nos alegremos, Ele quer que celebremos, porque toda vez que fazemos isso, nós recebemos um alimento, nossa fé é fortalecida, e nós lembramos que há um banquete ainda maior. Há um banquete ainda maior nos esperando. E esse banquete ele estará disponível a todos aqueles que, verso 11, com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos, o que houve? Eles creram nele. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que deposita a sua confiança nele, tem a certeza de que participará desse banquete messiânico no último dia. E ele também é convidado para vir à mesa do Senhor agora, para desde já comemorar e antecipar esse grande banquete final. A ceia é para aqueles que são batizados, porque presumimos que os batizados têm fé em Jesus Cristo, creem nele. Jesus fez aquele milagre, ele fez aquele sinal. João usa a palavra sinal. Não é simplesmente um milagre, não é simplesmente eu quero salvar quero ajudar aquela família, não é simplesmente, ai, coitado dele, eu vou ajudar, vou curar, vou fazer isso. Não, são sinais. Por quê? Porque eles apontam para além daquilo que foi feito. Quando um cego vê, ele está apontando para a visão espiritual. Obrigado.
Ele está apontando para o fato de que agora podemos ver a realidade espiritual. Então, todos os milagres que Jesus faz no Evangelho de João têm um significado mais profundo, apontam para uma realidade mais profunda. E também tem um propósito de, para algumas pessoas, fazer com que elas creiam. Os discípulos que estavam ali já criam nele. Mas o que isso quer dizer que creram nele após esse sinal? Quer dizer que agora a fé deles aumentou, começaram a ter uma outra perspectiva. Opa, peraí, tá, ele é o Messias, mas peraí, não é um Messias qualquer. Não é simplesmente aquele Messias libertador de Roma, tem algo mais aí. Eles creram e viram que há algo acima disso. Nós vamos ver depois que a fé deles ainda não é totalmente, eles não compreendem ainda totalmente o que Jesus é e faz. Mas ela subiu um degrau a partir desse sinal que eles vivenciaram, até porque eles perceberam a simbologia que estava envolvida aqui. Uma nova era chegou. A era messiânica está chegando. E, portanto, é o momento de se alegrar. Eu quero encerrar, portanto, essa mensagem com três aplicações. Recapitulei. Vou dizer uma coisa, meus irmãos, poderíamos fazer várias aplicações, mas eu não quero desvirtuar muito o propósito desta mensagem, o tema deste texto, porque o tema deste texto é basicamente a glória de Deus revelada por meio do novo vinho, de uma nova era que estava chegando. Deus revela a sua glória e anuncia uma nova era de bondade que está chegando para o seu povo. Esse é o propósito desse milagre. Agora, que aplicações podemos extrair pensando hoje na nossa realidade no século 21? Em primeiro lugar, primeira lição, Jesus inicia o seu ministério participando de uma festa de casamento. Evidentemente que isso tem um significado simbólico de apontar para a grande festa que nos aguarda no fim dos tempos. Mas a Escritura sempre usa a imagem de festas, de comemoração, de casamento, de banquete, para falar do relacionamento de Deus com aqueles que o amam, com aqueles que o servem. Deus, portanto, é um Deus de alegria. Deus é um Deus que quer o nosso bem. Ao contrário de certas tradições evangélicas que parece que tudo é luta, tudo é guerra, tudo tem que ser tudo é pecado, tudo é errado, tudo nos afasta de Deus. Meus irmãos, essa é uma visão que nos afasta também do propósito de Deus para a criação. Deus quer que o seu povo tenha alegrias, ainda que a cruz, e nós veremos isso mais adiante, a cruz ela é uma realidade da vida cristã também. Sim, temos que carregar, e sim, muitas vezes, talvez até tenhamos que pagar com a nossa vida pela nossa fé. Apesar disso, Deus também é um Deus de alegria. Ele não quer nos torturar. Deus não é um sádico que está lá, vamos torturar o meu povo, fazer eles sofrer com o meu filho para ver se eles são dignos. Não, Deus não fica brincando com a gente, com um fantochezinho, torturando para ver até onde vai a nossa resistência. Não. Deus é um Deus que criou um mundo bom e criou coisas boas. A ordem criada por Deus é boa. A ordem da salvação, a salvação de Deus não se opõe à ordem da criação. Ela se opõe à ordem do pecado. O problema é o pecado e não a criação de Deus. Não é por acaso que Deus usa, portanto, imagens de banquete, imagens de alegria, e o vinho é um dos símbolos, porque Ele quer falar que em Deus há alegria, em Deus não há simplesmente aquela obediência, não, eu vou obedecer porque eu tenho que obedecer, poxa, eu não queria estar aqui, eu não queria ir na igreja, mas eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo, eu só obedeço a Deus por medo. Não! Deus quer dar alegrias para o seu povo, Deus quer que o seu povo se alegre. Ele valoriza um casamento, Ele está presente numa festa, Ele ajuda a família, Ele ajuda os noivos, Ele não recusa as alegrias dessa vida, por mais importante que seja a sua missão e por mais espiritual e significativa que seja a sua missão aqui na terra. Ele vive como um ser humano normal, e, portanto, ele participa das celebrações e ele aponta que as celebrações em si são um prenúncio do propósito de Deus para nós. Deus quer alegria, Deus quer celebração. O céu não é um lugar monótono. O novo céu e a nova terra não é um lugar cansativo, chato, é um lugar de celebração, é um lugar de alegria, é a melhor festa que vocês podem imaginar. Deus é bom e, portanto, Ele quer dar coisas boas para nós e não cabe a nós querermos ser mais santos do que Deus. Ah não,
Jogar bola é pecado porque tu está se alegrando, e se alegrar com essas coisas passageiras é pecado porque nos afasta de Deus. Irmãos, não tentemos ser mais santos do que Deus. Deus não quer tirar a nossa alegria. Portanto, aproveitemos aquilo que Deus nos dá. Tenhamos alegria quando temos que ter alegria, e choremos quando tivermos que chorar. Segunda aplicação: faça tudo o que ele disser. Palavras de Maria. Maria não entendeu, Maria não sabia exatamente o que Jesus ia fazer. Ela tomou até uma repreensão dele, uma leve repreensão. Mas ela sabe que Jesus não é uma pessoa qualquer. Ela continua crendo nele. E ela deixa de agir como mãe e passa a agir como crente. Como mãe, ela toma uma repreensão, mas como crente em Jesus Cristo, ela diz: façam tudo o que ele disser. Basicamente está dizendo: olha, eu não sei o que vai acontecer, não sei o que ele vai fazer, mas é algo bom e ele sabe o que é bom, então obedeçam ele, façam o que ele disser, porque ele sabe o que é bom. O que Maria está colocando aqui é um princípio que vale para a igreja em todos os tempos, em todas as épocas. Mesmo sem entender, Deus tem um propósito para nós como seu povo, para as nossas vidas individualmente, mas cabe a nós fazer aquilo que ele disser, e não discutir, e não questionar, e não se revoltar. Quando nós, vejam que Deus age, Jesus aqui nesse caso ele age a partir de uma obediência. Não quer dizer que sempre vai ser assim, mas vejam que há uma realidade aqui. Eles obedecem. O milagre não teria acontecido se eles não tivessem de fato colocado a água onde Jesus mandou colocar. Se eles dessem risada de Jesus, o que isso vai adiantar? Que ordem absurda, para que eu vou encher isso de água? Não é a água que está faltando, é vinho. Eles poderiam ter dito isso, poderiam ter feito isso, mas eles obedecem. Nós obedecemos a Deus mesmo quando não entendemos os seus propósitos. Mesmo quando a palavra, o evangelho, mesmo quando a sua vontade revelada na Escritura possa parecer absurda no mundo em que nós vivemos, que muitas vezes questiona e tenta relativizar o que a palavra de Deus nos diz para fazer, ainda assim nós somos chamados a obedecer. É quando obedecemos, portanto, e quando seguimos a Cristo que as coisas acontecem. Então, mesmo que num primeiro momento ele não faça aquilo que queremos, ele fará aquilo que é melhor. Obedeçamos ao nosso Senhor, essa é a segunda aplicação. Obedeçamos ao nosso Senhor sem questionar, confiando no seu cuidado e no seu amor por nós, porque Ele é um Deus bom e quer o nosso bem. Ele é um Deus de alegria e quer a nossa alegria. E por fim, a terceira e última aplicação: o vinho novo. O vinho novo prenuncia o grande futuro que nos aguarda. Falei isso diversas vezes ao longo dessa mensagem. Portanto, nós, nessa manhã, enquanto estivermos na ceia, inclusive, nós somos chamados a vivenciar essa realidade no presente. Jesus inaugurou uma nova era. A sua vinda inaugura uma nova era na qual nós já temos acesso a Deus, uma nova era em que temos comunhão com Ele, uma nova era em que já passamos da morte para a vida, ou seja, sabemos que a morte física não é o nosso fim, sabemos que Deus já decretou, portanto, a nossa vida eterna, sabemos que já está determinada a nossa participação naquele banquete maravilhoso do qual Isaías nos fala no capítulo 25, simbolicamente. Isso já está determinado, nós já temos a certeza da participação nisso. Portanto, hoje, em meio aos sofrimentos e aflições da vida, e as aflições vêm, as tristezas vêm, e nós nos sentimos abatidos, nos sentimos desanimados, mas quando isso acontece, nós somos chamados a lembrar da bondade de Deus, somos chamados a participar da sua mesa, e aí nós participamos do pão e do cálice com fé de que apesar do meu sofrimento, apesar da minha angústia, apesar da minha ansiedade, apesar da minha tristeza, apesar de parecer que as coisas vão acabar mal, no futuro, um futuro glorioso nos aguarda. No futuro eu estarei vendo a Cristo face a face, participando da mesa, e se eu acho que
uma festa de casamento que eu fui foi uma coisa maravilhosa, se eu olho para um estádio de futebol e as pessoas comemorando um título importante, aquilo parece uma grande festa, é porque eu ainda não vi e não consigo ter a noção daquilo que nos aguarda, porque a festa que nos aguarda não tem comparação com qualquer outra festa que possa existir aqui nesse mundo. O que Deus está reservando para o seu povo é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Mas lembre-se, meus irmãos, que essa festa, esse banquete, ele já começa aqui na mesa da ceia. E, portanto, a ceia ela nos alimenta, a ceia ela nos sustenta, a ceia ela nos conforta. Ao participar do pão e do cálice nessa manhã, faça com essa perspectiva. Clame a Deus para que Ele traga conforto e consolo para a sua vida. Olhe para a glória futura. Pense nesse pão, nesse humilde pão, como aquele riqueza da melhor comida que possa existir. Pense nesse cálice como o melhor vinho que pode existir, e sem nenhum risco de embriaguez, inclusive. Pense nessa realidade, portanto, que nos aguarde. Faça isso, portanto, Deus, e que essa verdade seja um consolo para o seu coração. E se você não está triste, se você está alegre, se você tem desfrutado da bondade de Deus na sua vida, se Deus neste momento tem mostrado a sua misericórdia, abrindo portas para você, então participe também com alegria, lembrando que todas essas alegrias que você tem hoje são apenas um prenúncio, uma prefiguração da alegria que você terá no futuro. E que aqui você vai ter uma bênção espiritual, bênção essa que vai lhe trazer comunhão, que vai fortalecer a sua fé, que vai fortalecer os laços que você tem com seus irmãos e com essa igreja. Participe, portanto, da ceia com essa alegria. Mas lembre-se, acima de tudo, e aqui de fato eu encerro, todos esses milagres foram feitos para que as pessoas crescem, e todos aqueles que creram participam dessa mesa e participarão da mesa final. Você crê? Você já creu em Jesus Cristo? Se você creu, você faz tudo o que Ele manda? Você procura viver em comunhão com Ele? Você o obedece? Para aqueles que creem e servem a Jesus Cristo, essa esperança é gloriosa. E se você não crê ou não serve, faça nessa manhã o propósito de servi-lo, de conhecê-lo, creia nele e participe dessa esperança gloriosa que nos aguarda no futuro. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nesta manhã em que a Tua palavra foi pregada, nós nos alegramos o nosso coração, porque sabemos que Tu és um Deus de alegria, um Deus de paz, um Deus que quer o nosso bem, um Deus que reserva um futuro glorioso para o seu povo. E nessa manhã, todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo se alegram nessa esperança, e eu oro para que o Teu Espírito Santo alegre todos os corações que estão aqui nessa manhã, e conforte e console também o coração abatido, o coração apático, o coração que não consegue se alegrar em Ti, o coração que não consegue ver a perspectiva da glória futura que nos aguarda, e o coração que não consegue ver também a glória que está disponível para nós hoje, no presente, por essa nova era inaugurada por Jesus. Manifesta a Tua glória a nós, Senhor, no momento em que participarmos da ceia. Alimenta, Senhor, a nossa fé, nos fortaleça, nos frutifique. Se há alguém aqui que não Te conhece, que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, fé a esse coração, para que creia em Jesus Cristo, para que professe a fé no Senhor Jesus Cristo, porque ela que Te sirva, e fortalece nossos propósitos de seguir e de obedecer a Jesus Cristo em todas as circunstâncias, custe o que custar, doa o que doer, e tenhamos esse propósito de obedecê-lo, tendo assim também a certeza de que participaremos daquele grande banquete final que nos aguarda. E enquanto isso não acontece, alegra nossos corações enquanto estamos reunidos, enquanto Te cultuamos, enquanto Te adoramos, enquanto estamos reunidos ao redor da Tua mesa. Assim oramos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.